Sejam bem-vindos ao Tudo Pode, o seu podcast que pode falar sobre tudo. E hoje eu vou falar sobre tudo mesmo com o meu convidado, que se vocês não conhecem ainda, vocês não assistiram os outros episódios do Tudo Pode. Então vocês vão conhecer a partir de hoje Gidu Pinheiro, salva de palmas! Gidu Pinheiro, por favor, se apresente para quem não te conhece ainda, que devem ser de outro mundo. Bom, eu sou Gidu Pinheiro, seu convidado de hoje aqui no Tudo. Tudo. Sou ator. Nos conhecemos há quanto tempo, Renatinha? 25. 25 em Chiquititas, Isso, Brasil. É. Gravávamos na Argentina. Isso. Já vocês estão vendo essa Isso, pessoa? 1997. 97. Éramos todos crianças. Você? Eu já tinha uma... Já tinha barba. Já fazia um pouquinho de barba. Mas não era muita também. Você tinha o quê? 11? Eu tinha 20. Deve ser. Eu tinha 20. 19, 20. Tava no auge da sua juventude, mudando tava. de país. Que loucura. Como é que você entrou na arte, assim, Gidu? Como eu entrei na... Bom, eu desde moleque, eu venho de uma família de artistas, né? Meu pai era pintor, né? Minha mãe galerista, sempre teve galeria de arte e tal. E a gente é do Pará. Isso é interessante, porque vocês não têm sotaque nenhum, né? É porque a gente veio criança pra cá, né? Ah, boa. Mas quando eu, assim, em casa, se você... Às vezes eu dou umas escorregadas, assim. Quando eu tô falando com... É engraçado, porque assim, quando eu vim pra cá, eu vim com 9 anos pra São Paulo. Bem novinho. Bem novinho. E aí, tinha aquela coisa... Naquela época isso era ainda muito forte, porque não se fala de bullying. Antes falava era só encheção de saco, É só encheção de saco, por causa do meu sotaque. Ó, já sobrou um por causa, né? Você viu? É mais forte. Já veio. Ele vem de vez em quando vocês juntam todos, às vezes vem. E aí eu rapidamente aprendi a disfarçar o sotaque pra não... Aprendi a falar com o sotaque paulista, então... Pra evitar uma situação. Ou então pra isso ser assunto e tal. Você tinha 9 anos e seus Tinha 9 irmãos? O Thiago era só um 5, brilho nos né? olhos do seu pai ainda, né? O Thiago tinha 1,5. Ele já era nascido, Já, olha isso. já. Ele nasceu lá, o Thiago também, em Belém. Meu Deus. Veio criança. Você lembra o ano que vocês vieram? 2000 já. 1986. Eu tava pensando nisso. Se não me engano, 15 de janeiro de 86. Boa lembrança, boa memória, é? É bom de memória, sim? Não. Eu também não. A gente vai recuperar algumas agora, que a gente vai se encontrar um pouco nessa linha do tempo aí. Que eu queria saber um pouco mais da sua fase jovem, seu moleque, Pois molecote. Você perguntou como é que surgiu o artista, né? E aí eu comecei a fazer teatro no colégio. Eu estava numa escola que era muito bacana, tinha muitos filhos de artistas e tal. E como seus pais são artistas também, né? E aí inicialmente eu queria ser escritor, na verdade. Até com 10 anos de idade eu pedi pro meu pai uma máquina de escrever de Natal. Ai, que bonitinho! Porque eu achava que pra você ser escritor você tem que ter uma máquina de escrever. É uma experiência, então tem que começar né? pela ferramenta, né? Já tava visionário, já pensava como empreender já. Mas aí no colégio comecei a fazer teatro, aí subi num palco e falei que é o melhor lugar do mundo. E falei, Foi isso que eu quero picadinho fazer. pelo mosquitinho. E aí com 15 anos eu entrei na escola de teatro com o Célia Helena, e aí com 18 já era formado. Aí já comecei a fazer novela, A Chiquititas foi minha terceira novela, pra você ter uma ideia. Nossa! Porque eu tinha feito no SBT As Pupilas do Senhor Reitor, Sangue do Meu Sangue, e aí eu fui convidado pra fazer Chiquititas em 97. Você era novinho quando você começou? Eu tinha 17 na primeira novela. E foi rápido, então. Você fez 3 novelas super rápidas. Uma no ano, outra no outro, no outro. Cada novela em um ano. E fez uma peça também super bacana, chamava Píramo e Tisbe, que foi direção do Vladimir Capella, no Teatro do SESI, que foi uma referência na época, assim, de... Não tinha... Eu acho que não existia teatro infanto-juvenil em São Paulo, pra você ter uma ideia. Assim, não existia isso. E foi uma peça que inaugurou, assim, esse gênero. Que eram lendas gregas e romanas, só gente jovem,
Foi muito legal, assim, lançou muita gente bacana. O Caco Ciocler, o Rodrigo Faro. Na época que você estava no teatro, essa época, tem uma galera que virou galã, assim, que era um público de mudança, de transição de galãs, né? Exatamente. Então tava vindo uns galãs mais jovens, que tinham uns galãs que já estavam mais pra tiozão, assim, naquela faixa etária, mais uns 40. E tava chegando os bonitinhos, porque já tinha público. Eu sinto meio parecido com a internet agora. Porque na época que a gente fazia a novela, a impressão que eu tenho é que o dinheiro estava de um lado das pessoas. As pessoas tinham mais aquisição para comprar produtos e quem era mais o público exigido, sabe? A gente quer aquele público que investe na novela. Esse público da televisão era um público mais velho, que tem uma tradição, que gosta de assistir no horário, que gosta de ter uma rotina pré-estabelecida. O pessoal da internet, eu já acho que é uma coisa mais imediata. Só que hoje, a galera da internet está ganhando dinheiro tanto quanto aqueles senhores que bancavam antes. Então, acho que essa questão de trazer um público mais jovem é você ver futuros investidores dos seus projetos. Eu acho que tem uma diferença básica aí, é justamente isso, assim. A gente está num momento em que as pessoas não querem esperar mais a hora de assistir televisão. Não, quero ver tudo agora. É a notícia, enfim... Só, sei lá, jogo de futebol. Você tem que esperar para a hora do jogo. Mas de resto, novela... Qualquer conteúdo. Qualquer conteúdo tá online. On demand, né? Na hora que você quiser, você consegue. E aí a gente fugiu do assunto, mas a gente vai voltar. Você falou que você subiu no teatro, você estava fazendo as novelas no SBT, você foi pra Argentina. Como é que você recebeu? Você fez teste para fazer? Não. Você recebeu um convite direto? Foi. O Newton Travesso, que era o diretor do Núcleo de Dramaturgia na época no SBT... Eu tinha feito 2 novelas com ele antes, né? Eu fiz teste para as pupilas do senhor reitor. Esse eu fiz teste. Eram 500 garotos e tal. Foi um teste grande. Foi grande também? Foi. Porque eu lembro quando a gente fez o teste de Chiquititas, estava rolando também o teste das pupilas. Não, porque... já? Então eles começaram a fazer o teste das Chiquititas bem antes, Bem né? antes. É porque como fizeram com o pessoal de lá da Argentina, eles tinham que vir para cá para selecionar. A gente fez o teste lá não lembro, no meio do ano, começo do ano. E aí chamaram a gente de novo pro começo do ano que vem, assim. Tivemos que esperar um tempão pra gente fazer a segunda sessão. Aí eu passei nesse teste das pupilas e fiz as pupilas do senhor reitor. E como é que foi? Foi muito legal. Porque assim, eu fazia teatro. Tinha muita vontade de fazer televisão, sempre tive. E cinema também, vinha fazer depois, né? Mas eu tinha a sensação que o caminho para chegar na televisão seria ainda muito mais longo. E mais tortuoso, mais difícil. Mas aí eu... Mas por quê? Não sei, porque... No teatro, o teatro é diferente nesse sentido? Não, porque o teatro... Você entra numa escola de teatro e você junta uma turma ali, né? E você sai com aquela turma. Se ninguém te convidar para fazer, ou se você não passar num teste, você junta a sua turma e faz um teatro. Você não precisa de muito dinheiro para fazer teatro. Claro, tem grandes produções e tal, mas você também, graças a Deus, pode fazer com muito pouco. Pode fazer teatro de rua, enfim. Eu cheguei a fazer teatro de rua quando eu fazia teatro no colégio, com 12, 13 anos de idade. Eu tinha um grupo de teatro no colégio que a gente apresentava na rua, em praça, em festival de rua mesmo. Vocês têm fotos disso? Eu tenho uma foto de um ensaio. Porque na época não se tirava muita foto, né? Você tinha que ter uma máquina. Custava caro. E tinha que revelar. E revelar também, era muito caro. Mas eu tenho uma foto de um ensaio, eu tenho isso guardado. Conte do teatro. Você foi pra televisão, você fazia teatro na rua, e aí você foi... Quando que a televisão apareceu? Exatamente, eu fazia... O Célia Helena fazia... Todo semestre tinha uma peça de teatro, a gente tinha um grupo de teatro lá. E o Rancoleta, que era o produtor querido, amado Rancoleta, produtor de elenco do SBT de toda a vida, estava fazendo essa pesquisa de novos garotos porque teria esse papel, que era o protagonista da primeira fase de As Pupilas do Senhor Reitor, que era a novela que vinha depois de Éramos Seis, que tinha sido um sucesso estrondoso. Era o núcleo de teledramaturgia do SBT estava se firmando na época, com novelas super de qualidade, com o Newton Travesso, o Henrique Martins, saudoso, e o Del Rangel, saudoso. Eles estavam começando a renovar essa questão de dramaturgia no SBT. A teledramaturgia no SBT, exatamente. Estavam investindo bastante, inclusive. E aí, ele entrou em contato lá com o Célia Helena e pediu indicação, e a Lígia Cortez, na época, acho que me indicou para fazer um teste no SBT. Então, me ligaram na minha casa...
me convidando para fazer um teste no SBT. Né? Aí você falou, vou, não tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Você foi sozinho ou alguém te levou? Eu fui com meu pai. Vocês foram de carro? A gente tava no colegial. Eu tava no 3º colegial na época. Era um sábado. Era uma primeira triagem. A gente foi de carro, meu pai me levou. Era ali, o SBT nessa época era ali na Sumaré, onde era o prédio da antiga Tupi, que depois virou prédio... Enfim, nesse momento o SBT ocupava esse prédio, que é o prédio ao lado onde era a MTV. Eu fiz o teste lá. Né? Que era onde era o Jô, 11h30, né? Onde gravava o Jô. O auditório, né? Era lá. Era, exatamente. Nossa, a gente tá falando isso de 1996. Anos 90, E aí, Enfim, aí tinha uma primeira triagem, o Rancoleta logo me chamou, assim, acho que ele achou que eu tinha a ver com o personagem e tal. Tinha alguém fazendo teste lá que você conhecia? Que hoje, de repente, trabalha e ainda tá em evidência? Tinha a Cristina Bessa. Ah, e a Cris! Que fez Chiquititas depois com a gente. Com a Roberta, linda. Que fez Meu Par Romântico nas Pupilas. E ela também fazia o Célia Helena. A gente não era da mesma turma. Ai, que legal! Mas ela também fazia o Célia Helena. Então a gente já era colega, a gente já se conhecia. Eu não fazia ideia desse... A gente ficou torcendo um pelo outro, assim. Que bonitinho! A gente fez o teste, porque a gente já se conhecia, ia fazer Par Romântico e tal. Que delícia. E aí vocês foram fazer as Chiquititas, como é que... Ela foi depois de você, né? Ela foi depois. Você já tinha saído, não, né? Não. A gente já ficou gravando junto lá. Você ficou quanto tempo lá na... 1 ano. Ah, que nem eu. Você também? Também. Era começo de junho de 97. E aí eu fui embora, era finalzinho de maio de 98. Ah, a gente voltou junto. Né? Que foi quando acabar o contrato. Acho que acabou o nosso contrato. E eu lembro muito bem, inclusive, porque o meu contrato acabou. Eu lembro do meu também. Acho que a gente teve essa casa. Inclusive, olha só, fica a dica. A gente já falou sobre isso no primeiro piloto que a gente gravou do podcast, que tá pra essa moça aqui editar, com a minha mãe. Minha mãe contou essa história do nosso contrato, da ruptura do nosso contrato. Do seu? Do seu também. Ah, do meu também ela contou? Por causa do prêmio. Por causa do prêmio. Porque, por favor, né, pelo amor de Deus. Minha mãe a gente falou. entra nesse assunto agora? Se você quiser falar, a gente pode falar. Se você achar que... Não, você falou no documentário isso? Falei. Tá. Quer dizer, não lembro. Aí você não falou, então pode falar. E agora? Eu não lembro. Não tem problema. O documentário ainda não foi. Vão ter outras coisas. Eu falei. Mas eu posso... É que eu também falei, mas eu falei aqui. E falei com a minha mãe, por isso que eu não falei no documentário. E o documentário? Pois é, a gente vai trazer o Cris. Vamos trazer o Cris e a Vanusa, né? Sim, eles vão falar a que pé que anda, como vai ser. Semanalmente as pessoas me perguntam, e aí, e o documentário? Você fez o documentário? Cadê o documentário? Existe uma... cobrança. As pessoas estão esperando por esse documentário. Cadê os canais de streaming pra botar isso no ar? Eu acho que já tá rolando uma negociação contratual com os streamings. A gente vai ser só os últimos a saber mesmo, assim. Tomara. Mas eu tô super ansiosa, porque eu acho que não é nem questão da gente, é das pessoas conhecerem a história. Exatamente, foi tão legal. E é surreal das pessoas entenderem que, assim, era lindo, era maravilhoso, mas era um trabalho. E tinha gente ganhando dinheiro em cima da gente. Era. Muita gente. Era um produto ali, né? E era um produto milionário, né? E uma lógica de televisão, né? Onde você usa uma galera jovem, né? Que precisa de dinheiro, precisa sobreviver e muitas vezes sustentam a família, né? E são pessoas de perfis completamente diferentes. Você não acha, por exemplo, você não encontra mais nas novelas atuais uma negra, uma loirinha de olho azul, uma deficiente, tudo no mesmo cenário, no mesmo ambiente. Lá tinha essa diferenciação e não era para fazer inclusão, é porque eles realmente é o normal. Né, eles estavam representando aquela normalidade daquele universo que a gente vivia, apesar do lúdico. Eu acho que tinha que ter tido mais negros nas Chiquititas. Também acho. Eu acho. Mas aí tinha uma coisa, eu acho que eles queriam uma loira, sabe? Eles tinham que... Eles achavam que estavam ali montando uma representatividade. Mas acho que você vai fazer a sociedade brasileira... Eu lembro da gente comentar isso na época, gente... Cobravam orfanato. Visita um orfanato no Brasil. Não é completamente diferente. Não é isso aqui, né? Não, eu já conversei uma vez com uma pessoa que é órfã. E, nossa, falou assim, você destruiu a minha infância. Eu falei, por quê? Eu falei que a gente não cantava? Ele, não, porque eu achava que aquele orfanato era muito legal e o meu era uma porcaria. E aí eu descobri que todos os orfanatos eram iguais ao meu, não de vocês. Que a cabecinha dele achava que os orfanatos eram iguais àqueles. Eles queriam fugir pra ir pro orfanato, gente. E você tem
a maioria é uma população mais... um pessoal mais... Carente. Carente, exatamente. Perfeito, exatamente. Que precisa de algo para aquecer o coração, para sentar na frente da televisão e ficar junto com a família, ter aquele momento. Ai, que coisa gostosa de assistir. Não é aquela coisa que te faz pensar, que te deixa angustiado. Claro, era um produto comercial para as crianças e tal. Mas eu acho que eles tentavam, assim... Tinha, né, um oriental, tinha um negro, uma negra, tinha um ruivo. Eles tentavam um pouco... dar esse ar de representatividade. Mas não representava a realidade de um orfanato brasileiro. Se fosse fazer hoje, 90% seria negros ou mestiços, ou então, enfim, a mistura do nosso país, que é uma mistura de tudo quanto é canto. Eu acho que também poderia ter feito um serviço maior para incentivar a adoção. Eu concordo, que eu acho que ela faltou um pouquinho do lado social mas é porque a história argentina original não tinha isso. Era outro mundo, né? Porque o público da Argentina não precisava disso. Eles tinham uma outra necessidade afetiva. A gente tinha uma necessidade carente. Mas não tinha orfanato na Argentina? Então, tem, mas não com o mesmo peso que tinha aqui no Brasil, por exemplo, a miséria, que era muito... Havia uma realidade social mais complexa. Tanto que na época que nós gravávamos a novela argentina, o dólar estava 1 para 1. Era um peso para $1. Mas o real também, né? Porque naquela época era recém-plano real na época. Mas, claro, a Argentina vivia uma sociedade, uma situação econômica histórica... não sei se historicamente, mas naquele momento mais favorável. Sim. Você tinha uma taxa de desemprego muito mais baixa, uma taxa de analfabetismo muito mais baixa, historicamente. Não, você via também a situação que estava o país. A gente não via quase gente na rua, a gente não via quase lixo na rua. Eu lembro que toda vez que eu ia pra Argentina, eu voltava para o Brasil, eu falava, meu Deus, como que o pessoal joga lixo no chão da sua própria cidade? E naqueles anos 90, no Brasil, você tinha uma questão da fome muito séria. Muito. Assim, aquela campanha do Betinho, né, tão importante, que esse problema só veio a ser, diria, sanado, mas mais equacionado anos mais tarde, né? Bom, agora voltou e tá, enfim, espero que a gente consiga resolver todas essas questões. Né? Há de novo um futuro, né? Há de novo uma esperança na humanidade. A gente merece dignidade, a gente merece, sabe, o povo brasileiro merece ser feliz, não passar fome, ter bom estudo, boa saúde. Me fale da sua arte. Você foi pra televisão, aí você fez a Pupilas do Senhor Reitor. Eu fiz as Pupilas do Senhor Reitor. Aí chamaram direto pra você ir pra... Eu fazia Era muito legal essa novela, porque era uma novela de época. Se passava em Portugal no século XVII ou XVIII, numa vila portuguesa, então era uma cidade cenográfica, era tudo de época. E era muito mágico, assim. Eu tinha, na época, comecei com 17, fiz 18 anos durante a novela. E... é muito mágico você chegar na televisão, cidade cenográfica, né? Aquela coisa toda, assim, um universo Alguém que é do teatro é diferente, a televisão é diferente do teatro, né? E mesmo assim, eu tinha feito uma peça profissional e... É diferente, é uma máquina, é mesmo uma máquina de fazer sonhos. E quando você é garoto, assim, tem um gosto especial, assim, todo o trabalho de preparação, foi tudo muito bem cuidado, assim, por aquela equipe na época. E eu fazia o personagem do Dudu Moscovis, jovem, que era o Daniel das Dornas, que era um menino que se apaixonava por uma camponesa, ele queria casar, fugir com ela, mas aí... O pai, para impedir aquele romance, mandava ele para Coimbra, que ele era de uma vila portuguesa. Ele mandava o filho para Coimbra para estudar e virar doutor. E você falava com sotaque? Não. A gente fazia um português... Um português não tão puxado, né? Tinha um pouco essa prosódia, mas os mais jovens, eles não fizeram. Mas foi por questão do preparador, do diretor? Foi decisão ou foi... Acho que foi uma opção para também ficar uma coisa mais coloquial. Pra não ficar também tão caracata, né? Também, porque... Se não ficar todo mundo falando em uma novela nacional... Poderia ter sido, né? Mas... eu acho que eles queriam popularizar e não botaram sotaque. E eram outras épocas também, né? Onde existia muita magia. Hoje em dia tem muita magia. Acesso, né? Eu acho também assim, se você for olhar hoje... eu fico pensando sobre isso. Com a entrada dos streamings no Brasil, você tem um mercado audiovisual cada vez mais produzindo conteúdo com qualidade nível internacional.
Porque é uma exigência desse mercado. Porque você não produz só para o Brasil. Você foi Brasil, América Latina e às vezes mundo. Então você tem que igualar os padrões e mesmo os protocolos de tudo, de atendimento, de filmagem, uma série de etapas de produção, terminologia, uma série de coisas. Está sendo tudo importado dentro de um modus operandi de produção internacional. Porque você está dentro desse universo agora. Estou. Você está com uma série no ar na HBO. Exatamente, Vale dos Esquecidos. Estou louca pra assistir. Produção da O2 na HBO Max e HBO. Ah, da O2? É. Cara, eu fiz muito teste na O2. Muito. A O2 é velha de guerra, desde os anos 90, testes na O2. Era e tá aí, lá o maior no produtor Itaim. do Brasil. No Itaim. Eu fazia. É que eu era padrãozinha. Na época que eu fazia esses testes, eles gostavam de menininhas loiras de olhos azuis. Era sempre muito... Durante muito tempo, isso foi um modelo da publicidade. Foi, Ou então ruivinha, né? Com sardinhas. Coisinha né? diferente do que a gente... Tipo, bem a minoria mesmo do que representatividade. Hoje no já Brasil, tem né? um pouco mais de consciência. Graças a Deus isso tá Amém. mudando, né? Mas na época das Chiquititas foi inovador por conta disso também. Tinha isso também, eles traziam isso. Eu, como criança que fazia teste, não passava em nenhum porque eu era moreninha de olho castanho. Aí convivi com outras meninas moreninhas de olhos castanhos também não passavam em testes. E passei também com meninas loiras de olhos azuis que faziam testes e passavam adoidado. Então foi um desenvolvimento profissional, porque eu não sabia pra onde eu ia, pra quem que eu pego referência. Eu acho que eles tinham que... Não tinham como fugir de ser mais inclusivo, né? Exato. E foi lindo. Eu acho que foi lindo. Eu acho que naquela época representou o que precisava pra nossa geração, que estava assistindo, que estava acompanhando. Acho que deu uma viradinha de chaves, de repente, falar, poxa vida, nem todo mundo é igual. Tem um diferencial aí de você ter uma ideia de se colocar no lugar do próximo. E uma coisa mais empatia. Pensa falando em empatia em 97? Eu acho maravilhoso que muitas palavras que... Não existiam. Não existiam, né? Quer dizer, Bullying, existiam, mas empatia. não eram usadas, né? No devido sentido, né? E eu acho que de uns anos para cá tem todo um vocabulário que nos orienta a enxergar certas coisas que não se via. Quando você nomeia algo, parece que algo passa a existir. Sempre existiu, mas você só sentia. Então, tem uma série de coisas, inclusive com essa coisa de abusos, né? Tem vários termos que você diz, isso é tal coisa, isso é tal coisa. Criado mudo foi uma que eu fiquei assim, que me falaram, que criado mudo se fala mesa de cabeceira. E mesmo termos racistas, porque a gente vem de uma cultura racista, uma cultura patriarcal machista. E ela é totalmente cravejada, a gente não consegue ver ela tão nítido quanto as pessoas... diluído, né? É muito sutil, é muito sutil. Até o machismo mesmo, Sim. O racismo, o machismo, essa questão do todo mundo padrãozinho. Ai, não é igual a fulano. Cara, a individualidade eu acho que tá ganhando mais espaço cada vez mais, assim. Que bom, né? Eu também acho. E eu acho isso, assim, você dar nome às coisas, né? Isso ajuda as pessoas a entenderem, isso é tal coisa, isso é um abuso. Isso é, sabe, inclusive tem subnomes para diferenciar diferentes abusos, orienta as pessoas a falar, então... Porque muitas vezes as pessoas... eu ouço amigas minhas falando assim, cara, eu estava sendo abusado e não sabia. Diferentes tipos, assim. Sim, seja claro. Um namorado babaca, ou, sabe? de repente, um relacionamento que tá ali de estabilidade, estão juntos há muito tempo. A gente não enxerga, só enxerga quando sai. E aí é muito frágil, porque eu como mulher que já passei por relacionamento abusivo, eu sei que é complicado a gente conseguir identificar. E depois que você identifica, pra explicar pras pessoas que aquilo era um relacionamento abusivo, mas ele não te dava coisas? Mas ele não era legal com você? Mas você não postou foto dizendo que amava? É uma cobrança que quem viveu não sabe. Ali dói. E dói e a gente é silenciado. Então, a violência, abuso, tudo isso, eu acho que cada vez mais quando a gente fala e a gente expõe uma situação de abuso, mesmo que doa na gente, e a gente avalie, tipo, eu vou me expor desse momento. A pessoa... quando eu passei por isso, eu expus, mas não falei nomes. Falei o que eu passei, mas não expus nome. Mas eu tive que ouvir. Né? Que bonitinho. Você estava reclamando disso enquanto estava no Chile? Que lindo. Você reclamou isso quando estava em Nova York? Bom, superficial, né? Não, mas não é porque você vai para o Chile ou para Nova York que você também não sofre abuso e não tem o direito de colocar isso, né? Eu acho que... Claro, tem questões sociais que também precisam ser colocadas e abordadas. E no nosso país isso é fundamental que seja.
Mas abusos tem em todas as classes sociais e todos os níveis. Então, eu acho que é preciso ser dito sempre. Também acho. E isso é bom fundamentalmente para as mulheres, mas também para os homens. Também. Sabe? E para os negros. É. E para as minorias. E para os gays. Eu acho que a gente tem que falar cada vez mais disso. E as pessoas têm que entender que não é uma piada fazer. Tipo, ai, não, gente, eu tava zoando. Não tá zoando. Tá magoando alguém. Alguém vai se magoar. Sempre que você faz alguma piada que tá magoando alguém, pense duas vezes, né? Pronto. Ou então, que é uma coisa também que o humor tem mudado bastante, né? Tradicionalmente, fazia-se piada com o oprimido, né? Com as minorias. Por que você vai bater né? Ninguém já tá tomando arrancada da vida, a vida inteira. E o humor é tão rico. E aí, eu acho que um humor mais recente, que é um humor que eu gosto, critica o opressor. A gente ia reproduzindo padrões sem pensar muito, né? Eu acho que virou muito minha chavinha depois que eu saí da casa dos meus pais. Não porque, ai, nossa, você vivia num ambiente tóxico. Não tem nada a ver. Mas eu acho que como dentro da minha casa eu vivia uma estrutura já... De família. Exatamente. Né? Estrutural. Então, tinha já um machismo estrutural. Já tinha já um racismo estrutural. Já existia todas essas questões e que se tornava forma de piada, né? Ai, a gente tira sarro, mas é porque a gente tá brincando. Não é que a gente leva a sério. A piada hoje eu já não vejo mais como uma piada, eu já vejo ofensivo e eu já falo, olha, não é certo, não faça de novo. Muita coisa que passava, você até se incomodava, mas até ficava desconfortável de se incomodar. Você ria no desconfortável, né? Tipo, não tinha pensado nisso, mas hoje em dia grita. Hoje em dia, alguma coisa você fala, epa, isso aí é complicado, né? Não, isso aí não, né? Mas você sabe que pessoas que não foram censuradas nesse sentido, por exemplo, continuam fazendo as piadas. Sim. E as pessoas continuam rindo. Tem. Se você não fala que tá errado, ninguém falar que tá errado, isso vai continuar. Por isso que eu acho que a gente tem que falar. A gente tem que falar porque isso é uma luta. Exato. É uma luta coletiva contra um conservadorismo, contra valores que não existem mais. Que perpetuam uma opressão. Que já não são mais os valores reais. Tem que ter clareza e combater. Faz parte do nosso processo como cidadãos. E nesse meio dessa maluquice entre políticas, futebol e arte, a televisão te encontrou. Voltamos para a televisão. E agora o streaming te encontrou. Quero saber dessa nova fase da sua vida no streaming, que você tá agora com esse Vale dos Esquecidos. Vale dos Esquecidos é uma série de terror, né? Uma série. É a primeira série assim, de gênero da HBO no Brasil. Porque eu realmente tô pensando em alguma referência de série de terror no Brasil, assim, que seja mais impactante, mas de vocês é interessante. Vocês falam de uma realidade que é tipo ficção. É uma turma de amigos que se encontram. Quer dizer, amigos não, eles se conhecem ali naquele encontro e vão fazer uma trilha. Uhum. E aí, no meio da trilha, eles pegam o caminho errado e vão parar num lugar perdido no tempo, do qual que começam a acontecer coisas estranhas, que você não pode sair. Você fica meio refém daquilo. Fica refém daquilo, com pessoas esquisitas, e tem um chazinho, e tem uma coisinha, e de repente você começa a ver que eles estão realmente em perigo. Tá me escutando, socorro! A morte não existe mais nesse lugar. Sai daqui. Não existe sair daqui. Como é que foi pra você, assim? É outra linguagem? Porque teatro é uma linguagem, televisão é outra linguagem, cinema é outra linguagem e streaming é outra linguagem, ou é muito parecida com cinema? Não. É mais parecido com cinema do que com novela, né? Porque a novela você tem uma coisa toque de caixa ali, né? A novela é um produto que você... É diário e é instantâneo. A história vai se contando vai se adaptando a partir da reação do público. Sim. Pelo menos era, né? Agora isso tem mudado também, tem novas experiências de formatos de novelas, Vivemos num outro mundo muito mais louco, né? Tá tudo em transformação, né? Tá tudo mudando. Então é um pouco você ficar também atento a isso. Mas no caso do streaming, eu gosto... uma série, né? No caso, na HBO... tem um cuidado, um critério, um rigor, assim, com qualidade muito maior
do que o habitual, pelo menos do que eu conheço que eu conheci antes na televisão brasileira, em novelas e tal. O que é natural que seja. O que eu acho ótimo também, porque você coloca a barra mais em cima. Isso é maravilhoso pra gente crescer. E mesmo para as novelas, eu acho que a entrada o fenômeno dos streamings no Brasil, de alguma forma, coloca o sarrafo mais em cima para geral, assim. O que é ótimo. Inclusive para bons atores, para bons técnicos, para bons diretores, sabe? Assim, isso é maravilhoso. De gente que não estava trabalhando porque não tinha notoriedade, porque não estava no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. E hoje a gente tem 800 milhões de opções de fazer o nosso conteúdo, que há 10, 20 anos atrás não era viável. E eu acho que entra uma coisa que eu acho saudável, que é a meritocracia. Se você é bom, você interessa. Não é se você conhece alguém, se você teve a sorte de fazer tal coisa, ou teve acessos, ou tem o privilégio desses acessos, mas eu acho que tá se buscando mais a qualidade. Qualidade do trabalho. Eu acho isso importante. Que a qualidade de audiovisual é uma coisa que vai perdurar por muito tempo. A gente vive só vendo coisas, então a gente vai ter sempre a coisa pra ver. Sempre. E aí você vai fazer um padrão, por exemplo. Se você já assistiu hoje algum capítulo, assim, da novela, das Chiquititas? Ou, de repente, você lá no... Eu assisti recentemente uma cena ou outra no YouTube. Como é que você se via em cena? O que você achou? Eu achei engraçado. Eu me achei um robozinho. Um robozinho? Ai, a tia Carmen. Mas você era criança. Mas eu sou assim até hoje. Não, você não é assim até hoje, não. Eu tenho uma coisa pra te confessar. Eu já fui censurada na praça porque eu fiz muitas caretas. A que ponto eu cheguei que a praça é nossa? Mas fala se você pra não mim... pode fazer careta na praça, você vai fazer aonde na vida? Exato. Foi o que eu pensei. Mas eu segurei a onda porque eu sou atriz, eu não sou comediante. Aprendi a lição, o seu Carlos me ensinou muito bem. É isso, sou rua, tô brincando. Não foi isso, não. Ele foi muito sincero. E é legal porque eu tô aprendendo de outra forma. Na época que eu era criança, me falavam as coisas e eu acreditava. Hoje, eu entendo que existe um lado técnico, existe uma avaliação técnica. Então, o diretor, quando vai me dirigir, ele não vai me dirigir porque eu tô hiperativa pendurada no negócio da lâmpada. Ele vai falar, olha, você está pecando um pouco nesse lado. Aí eu calculo, doso. Porque, diferente de você que começou cedo e ficou, eu comecei cedo e parei. Uhum. E aí eu fui viver uma outra vida e agora voltei. Uhum. Então, eu sinto que nesse meio tempo, parece que eu estava fazendo um laboratório sobre uma vida normal. Mas a sua vida real é sempre... É a vida artística. É o universo... Claro, desde pequena, né? Eu sou artista. Você começou a fazer... Exatamente. Na verdade, você desviou... Né, porque eu fui nos conceitos conservadores. Porque eu fui seguir o caminho que o livro conta. O capítulo que o livro conta. Ou responder aqueles padrões que a gente estava falando. Exatamente, né? De uma vidinha e tal. Quer dizer, vidinha. Cada um escolhe a vida que quer. Mas eu acho que não era a sua, né? Não era a minha. E não era a realidade de muita gente também. Assim, que digo que eu convivi nesse trajeto, nesse meio. Hoje eu vejo pessoas que conviviam comigo. Eu penso... Mas essa pessoa não tá percebendo que isso é extremamente preconceituoso? Ou isso é extremamente elitista? Ou isso... Meu, por que a pessoa tá falando um negócio desse e eu ainda tô aqui? Antes eu ouvia, eu sorria e falava, tá certo. E eu concordava com tudo. E eu acho que essa mudança de chave pra mim foi importante depois que eu saí da casa dos meus pais. Não porque meus pais me levaram pra esse caminho. Uhum. Mas eu acho que a estrutura de que eu vim, ela me destinou a buscar algo parecido com o que eu tinha. E aí, quando a gente brinca, inclusive em outros episódios, se vocês acompanharem, vocês vão ver, a gente falando dos pinheiros, porque os pinheiros são artistas. Eu falei isso com o Pierre. Porque vocês cresceram num ambiente de arte. É diferente, de repente, do meu, que foi um ambiente machista. Um ambiente onde a mulher ela tem que ser bonitinha, ela tem que estar sempre impecável e servir ao homem. Então, essa foi a minha criação. Hoje eu já falo, que palhaçada é essa, gente? Que é isso? Século XV, pelo amor de Deus. Não, né? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que essa mudança de chave ela ainda vai acontecer com muitas pessoas. Inclusive com amigas minhas, que hoje eu falo, poxa, elas são minhas amigas, por que elas não enxergam desse jeito? Eu não vou precisar mostrar, mas a vida vai mostrar pra elas, como mostrou pra mim. Eu acho que o mundo tá em transformação, né? E essa transformação, eu acho que a gente tá no momento que essa transformação tá acelerada. Uhum. Não? Então... mexe bastante, assim. Esse relato seu diz isso, né? Você tem muito mais a dizer sobre isso, né? Porque você é uma geração anterior à minha, né? Exato.
E eu acho que é uma geração que está muito... E a geração anterior à sua é uma geração já outra coisa, É né? outra coisa também. Outros valores, outras ideias, outra forma de se colocar. Não, eu acho maravilhoso. Inclusive na questão artística, por exemplo, eu quando fui desse minha lacuna, o que eu percebo? Entre 2013 e agora, né, que foi a hora que eu parei pra hora que eu voltei... Nossa, a gente fica tempo parado, hein? 10 anos. Cara, não tinha parado pra pensar nisso. 10 anos parado. Entre essa lacuna, eu percebi muitas mudanças. Inclusive, que a gente não precisa de uma mega infraestrutura para ter uma qualidade boa, um produto de boa qualidade. A gente não precisa de, tipo, um maquiador específico para pele. A gente não precisa de um fotógrafo específico para aquele tipo de filtro da noite. A gente consegue compactar isso em profissionais bons, que têm a mesma técnica, mas que eles não se limitam apenas àquela especialidade. Eu acho que as pessoas acabaram tendo que ser meio multiteste, assim. Porque a barra subiu. Não, eu acho, Renatinha, que esse seu programa aqui é um exemplo disso, assim. A gente está numa época em que antes, se você quisesse ter um programa, você precisaria ter uma grande rádio, uma grande televisão, que na época só tinham, sei lá, 5 televisões abertas no Brasil, na época que a gente começou, né? Uhum. Era isso mesmo. Né? Uhum. Se você quisesse ter um programa, tinha uma série de intermediários até você chegar a ter um seu programa. Agora você junta 3 amigos e faz um programa de extremo sucesso e ganha dinheiro. Os intermediários, os grandes, as majors, né? Os grandes veículos de comunicação deixaram de ser grandes. Não, deixaram de ser necessários, né? Porque com a tecnologia, você pode ter o seu próprio canal de televisão, a sua própria emissora de televisão. O seu próprio conteúdo que você seleciona, que você põe. Isso é maravilhoso. Isso é tão democrático, né? Eu também acho incrível. A gente falou sobre isso com o Jacaré Banguela, né, Vi? Sim. O Jacaré Banguela... Você conhece o Jacaré Banguela? O Rodrigo Fernandes? Ele trabalha com internet. Quando eu comecei a mexer na internet pra ver essas questões de como trabalhar com internet, porque é uma outra linguagem, né? A gente tem que mudar chavinhas. Ele era da internet desde antes da internet ser internet. Então, ele que me introduziu um pouco nesse segmento. E ele veio aqui no programa, a gente conversou sobre isso, porque ele largou tudo e foi para os Estados Unidos estudar. E ele falou, lá nos Estados Unidos, você encontra gente muito boa, gente muito qualificada e que topa fazer porque quer trabalhar. Não é porque tá precisando que o meu trabalho custa 6 milhões de reais. Não, vamos fazer uma coisa boa. De repente a gente vai, investe, procura gente para comprar. E aí as pessoas se juntam, elas tiram um pouco dessa questão hierárquica, sabe? Eu sou o diretor, você é o CEO, você é o fulano. Todo mundo tá lá embaixo, todo mundo tá fazendo as coisas iguais, visando a mesma coisa. Eu sinto isso na construção do documentário. Porque tá todo mundo ali num propósito único. E claro, tem a questão financeira, tem a questão de negociações e tal, mas assim, quem tá produzindo e quem tá correndo atrás é quem tem direito a isso, cara. É justo. A gente tá, o quê? Fornecendo o nosso know-how, a gente tá contando nossa história, mas quem tá indo atrás é quem tem que buscar seus direitos e trabalhar e monetizar e tudo mais. Então eu acho que a gente tá saindo de um meio que a gente tava muito engessado, de ter que fazer igual, porque era o que funcionava. E a gente tá conseguindo criar conteúdos novos e falando, olha só, isso funcionava. Eu falei que funcionava, você não acreditava em mim? Eu pus na internet, funcionou. O que você acha disso? Não, eu acho que, inclusive, barateou muito os meios de produção, né? Assim, no celular você já consegue fazer muita coisa. Com o celular você tem um estúdio de TV, né? Voltamos ao Vale dos Esquecidos. Vale dos Esquecidos, exatamente. Você contou um pouco do enredo. O seu personagem, quem que é? É o Du. Ah, o Beto virou Du. Du. Ai, que legal. Exatamente. Você tem cara de amigo descolado. Exatamente. É um amigão que é o líder da trilha, o trilheiro, que leva as pessoas para um lugar. Para o mau caminho. Na verdade, tem uma outra figura lá que é quem desvia o caminho. E aí você vai entender. Tem uma questão filosófica aí? Não, tem uma questão existencial. Mas aí tem que ver. É ficção científica. Não, ficção de terror. Você tem que ter criatividade, tem que estar open mind. Você, por exemplo... É mais aquela questão da angústia, do medo, da coisa, ou é tipo, bah! Eu diria que assim... A pessoa ansiosa. Se você gostava de Caverna do Dragão... Sim! E Scooby-Doo... Sim! Que você entrava num lugar assim, e de repente você estava numa cidade, e aí tinha uns fantasmas, Sim. e tinha uma coisa estranha, Sim. e que você não podia sair. Uhum. Então você deve assistir a série. Tá. Vale dos Esquecidos, na HBO. E você sobrevive até o fim? Tô brincando, não vamos falar sobre isso, porque agora, se você quiser assistir, você vai ter que assistir no HBO. Se você quiser descobrir, você tem que assistir. Eu vou assistir, depois eu te dou o meu feedback. Tá bom. Porque eu vou te acompanhar, assim, provavelmente maratonando você. Quantos episódios são?
São 10 episódios. Hoje à noite me aguarde. E no caso de uma série como essa de terror, morrer não significa que acabou. O quê? Já temos aí o quê? Spoiler, não falaremos sobre. Eu quero que você depois comente aqui nos comentários o que você tá achando da série. Porque eu vou assistir hoje. Tô falando sério. Depois você me conta. Eu vou te contar porque eu gosto de fazer essas coisas, de assistir tudo bonitinho, depois cabeça fria assisto de novo. Eu adoro conteúdo. Você não tem medo? Não. É engraçado que aconteceu que recentemente na minha carreira eu tenho feito bastante coisa de terror. Uns anos atrás, 2016, eu fiz um filme muito legal de terror, que tá na Netflix, chama O Animal Cordial. Eu não sabia, vou ver. O Animal Cordial é uma direção da Gabriela Amaral Almeida, que é uma diretora incrível, que transita muito bem nesse gênero do terror. E um elenco incrível, Murilo Benício, Camila Morgado, Uau. Irandi Santos, Humberto Carrão. Caramba. É. Nossa, eu não acredito que eu nunca assisti. Assista, tá na Netflix. Na Netflix? Que maravilhoso. Como é que chama de novo? O Animal Cordial. É incrível. Você faz o quê? Lá. Eu faço um Mauricinho... Tua cara. Minha cara. Nossa. Você faz o Mauricinho. Marido da Camila Morgado, a gente chega lá e aí é divertido, é divertido. É divertido e assustador. E é assustador. Eu quero assistir. É filme ou... É filme? É um filme, é um longa-metragem. Então, a série são 10 episódios na HBO e o tem filme na na Netflix. Ou seja, se você estiver cansado hoje pra assistir alguma coisa antes de dormir, você pode assistir o filme. Se você estiver entediado, você pode pegar o dia todo pra maratonar na HBO. Você escolhe. Aí é uma escolha sua. Eu hoje escolho maratonar. Tudo bem. Vamos falar agora sobre a sua transição. Você voltou pro Brasil depois de Chiquititas. E aí você era tipo o Beto. O cara mais gato das Chiquititas. Porque você era o mais velho, né? A gente tinha aquela coisa do homem mais velho. Não, o mais velho era na época... Não vamos falar do Dr. José Ricardo, que ele era o mais velho mesmo. Mas ele já não, o mais velho era o Gésio. Ai. O chefe Chico. Ai. Momento, né? Você falou do mais velho, me veio o Gésio, mas me deu uma tristeza agora. Eu lembrei do sorriso dele. É. Deu uma nostalgia aqui. A gente não conseguiu nem responder. Foi uma perda muito significativa. Eu acho que... muito. Enfim. Gésio, família do Gésio que tá aqui, que ficou. Nosso carinho, nosso amor. Vai ser eterno e Gésio se perdura aí pro resto da eternidade. Vai estar sempre com aquele sorriso cativante. Sempre no coração de todos nós, né? Sim, assim, é um carinho imenso, uma ele pessoa era iluminada, Chico. especial. Ele era aquilo ali. E é muito louco, porque o chefe Chico das Chiquititas Argentinas não é o chefe Chico que nem é o nosso. Não, né? Não. Ele não era tão amado assim. Não, o Gésio tinha um carisma. E o que ele era ali, porque as pessoas assistiam na tela, era o que ele era na vida real. Ele era uma espécie de paizão daquele elenco ali, né? Ele era a voz, ele era a alegria, ele era a luz. Todo lugar que ele ia, ele trazia essa luz, assim. Ele tinha a simplicidade do Gésio, dos erros de português. E ele sabendo, escrachando. Ele é maravilhoso. Ele foi, assim... um professor pra mim depois que eu saí da novela, porque a gente foi fazer show juntos. Ele apresentava os shows. E aí eu consegui conhecer a história dele, né? Os bastidores de Gésio. E olha, a família preservou ele, assim, nos últimos momentos, muito bem, pra imagem dele se perdurar pro resto da vida. Eles trabalham ainda a imagem do Gésio, pra gente não se esquecer. E não tem que esquecer mesmo, porque eu acho que ele é um dos poucos e grandes representantes dos atores negros do Brasil. O Gésio, eu lembro que a gente é um monte de... Vocês, crianças, eu, moleque... E tinha uma coisa maluca, porque assim, você tinha o pessoal mais velho, né? Rogério Márcico, né? Magali Bife, né? O pessoal já... Débora Olivieri, que já tinha lá, né? E eu era pós-adolescente, tinha 20 anos ali. Você tava no meio, E tinha as crianças. Da minha idade tinha eu e a Flavinha. Que tinha uns 25, 24 na época. Que era um pouquinho mais velha ainda, mais velha. Você era o jovem ali. Eu era e ela gravava o tempo todo, né? Porque ela era protagonista. E eu gravava menos, então eu tinha mais tempo livre. E eu lembro que eu ficava muito, às vezes, meio perdido ali.
entre uma geração e outra. Eu vou aonde? No camarim dos meninos, das meninas, dos homens, das mulheres? E o que eu faço no dia de folga, né? Pra que eu ligo com quase ninguém aqui e tal, né? E você criou amizades lá ou você... Eu fiz amizades lá. Com os adultos? Não, fiz com os adultos, com as crianças, com as mães das crianças, enfim, fiz amizade com todo mundo, mas eu fiz amigos argentinos. É que você ficou lá um ano, mas você também não tinha como se envolver com as crianças todas, porque você já era mais velho. E a gente morava em bairros diferentes, era distante. Eu ficava na Recoleta, vocês ficavam em San Isidro, San Isidro. Né? Então, a gente não tinha um dia a dia fora do estúdio, né? A não ser em dias de aniversário, que eu ia lá e tal, das crianças. A gente fazia festinha, aí tirava foto, e mandava pra revista. Ou um passeio que a gente fazia, ou algum evento. Mas eu ficava mais distante. Mas o Gésio, e aí a gente ficava tudo no mesmo prédio, né? Os adultos. E o Gésio, eu distante... Era a primeira vez que eu saía da casa dos meus pais, com 19, 20 anos. Você ficou sozinho? Eu fiquei sozinho num apartamento, num outro país. Com não 19, 20... Gente... Não falava espanhol na época. Eu aprendi. Depois aprendi muito bem. Depois saí de lá falando, parecia um argentino. Você é um jovem. Você é jovem. Você é um menino jovem. Você imagina alguém da sua idade, saindo da casa dos pais, com 18, 19 anos, mudando de país. Aquilo ali não era um apartamento, né? Era um matadouro. Jovens. Não, eu fui muito feliz ali. Você aprendeu a falar bastante espanhol. Eu aprendi a falar espanhol em La Caixas. En La Calle. Hablando con la gente en La Calle. ¿Viste? ¿Conociste mucha Argentina? Conocí gente. Yo me acuerdo que, bueno, seguimos así. Eu aprendi a falar... na verdade, assim, só para concluir a coisa do Gésio. Claro, por favor. O Gésio foi um pai para mim ali. Foi uma referência num momento assim que eu estava longe do meu país. Garoto, num desafio novo profissional, sem falar o idioma, eu precisava de alguns alicerces ali, né? E o Gésio foi um grande alicerce. Às vezes eu ligava pro Gésio... ele falou, Gidu, vem aqui. Era domingo, né? Gidu, vem almoçar aqui, eu vou fazer um feijão aqui. Ai, que querido. E ele fazia... uma vez eu contei pra ele que eu gostava de feijão, arroz, batata frita, carne. Se você tivesse falado isso pra qualquer mãe das crianças, elas faziam pra você. Pois é. Mas que o você não Gésio estava sabia. mais perto. E aí eu falei pra ele que uma vez que eu gostava de esses pratos, assim, PF, com arroz e macarrão e feijão. E aí um dia ele fez pra mim, hoje eu fiz pra você arroz, macarrão, feijão e bife, e farofa. Ai, que bonitinho! Então o Gésio foi minha salvação afetiva ali, porque de alguma forma eu sabia que qualquer coisa que acontecesse eu poderia recorrer ao Gésio. Assim, ele era um paizão e perdurou isso pro resto da vida. Depois assim, da novela, vocês continuaram? A gente sempre tinha a gente não se via mais tanto, mas a gente tinha uma relação muito amorosa, assim. Eu sempre declarei meu amor a ele. E na pandemia, o que aconteceu foi que... Foi muito rápido. Foi muito rápido. E foi... todos nós, de alguma forma, mais distantes ou mais perto, perdemos entes queridos. E o Gésio, para mim, foi o primeiro. Foi a primeira pessoa que eu perdi. Também. Na pandemia. Eu fui doar sangue, eu falei, não, o Gésio merece. Eu tava em São Paulo, falei, tô indo doar. Porque pro Gésio eu moveria mundos e fundos. Então, se o mínimo que eu poderia fazer era doar meu sangue, eu fui. E tava na esperança de que fosse dar certo, assim. Então, foi um choque muito grande. Foi muito triste. Na pandemia, eu sofri grandes perdas. Eu também. Mas sofri, assim, muito grande. Foram perdas muito significativas. Exatamente. O Gésio foi uma delas. Algumas grandes perdas, assim, que o Gésio foi. Que não precisava, né? Não precisava. Não precisava. E a gente não precisava ter passado por tanta coisa. Exatamente. Não precisava. Estamos num tempos melhores, acreditamos no melhor Graças do país. a Deus, Amém, né? Senhor? Estamos melhor, né? Estamos acreditando no futuro. Mas o Gésio ficará. Ficará e ele vai ser eterno, porque não existe outro Gésio Amadeu. Não existe ninguém parecido com o Gésio. Não tem como confundir o Gésio com outra pessoa. E a gente fazia uns churrascos lá com a equipe depois. O Gésio era a alegria do churrasco. A gente cantava, ele tocava. Ele tocava? Ele tocava, cantava. Ele cantava, isso eu lembro. A gente fazia. Você lembra? Eu lembro que ele cantava super bem. muito Inclusive, legal. tem umas cenas dele na novela cantando pra gente. Né? Depois a gente levava... Isso a Chiquititas, aos poucos, foi incorporando o nosso estilo. Porque vinha aquela coisa muito... meio enlatado, assim, né? Traduziam os textos das Chiquititas argentinas e tal, e a gente foi dando a nossa cara ali, né? Não, total. E sabe que era muito louco? O meu sonho era estar no núcleo adulto. E você tava no núcleo adulto, só que você tava no núcleo adulto mais perto da gente. Eu ficava transitando. Então meu sonho era, hoje, pensando, se eu tivesse 18, 19 anos naquela época... Já parou pra pensar?
Mas que diferença? Não, eu digo, se eu tivesse no seu lugar naquela época, óbvio, você tá, tipo, eu com 18, 19 anos, seu irmão com 18, 19 anos, a Fernanda com 18, 19 anos. Seria uma galera jovem, bem jovem, animadona, não é? fazendo farra em Buenos Aires, né? Seria divertidíssimo, Não é? né? Você já parou pra pensar? A gente ia ter feito um verano, lembra que tinha uma novela chamada Verano Eterno? Sim. Que era uma galera jovem... Fazendo festa, era gente. Era gente. A gente era idealizador de reality show, né? E não sabia. A gente merecia ter feito isso, né? O de Férias com Ex não tinha notado ainda o de Férias com Chiquititas. Se tivessem ficado lá e pagado nossas baladinhas. Vocês ainda não tinham idade pra curtir, Não, eu não né? tinha. Eu fiquei lá só 1 ano. Eu fui lá com 11, voltei com 12. Não, eu fiquei 1 ano, mas eu tava numa idade que tinha mais flexibilidade ali. Entendeu? Que se eu tivesse a sua idade quando eu tava lá, eu também teria. Pô, mas você pode voltar lá. Eu voltei. Vezes. Você voltou? Eu voltei. Então, pronto. E aí eu fiz uns remembers bem bons. Ah, é? Peraí. Vai fazer xixi. Eu preciso. Você lembra quando a gente se reencontrou depois de voltar pro Brasil? Porque naquela época não se tinha internet, e-mail, telefone. E a internet apareceu nesse meio campo aí. Foi que ano isso? É porque eu lembro, a gente... Bom, depois das Chiquititas a gente não se encontrou mais. Que aí teve, né, até o afastamento por trabalho, cada um foi pra um canto. Cada um foi pra um lado, né? Depois... Você saiu das Chiquititas, você foi pra onde? Eu saí das Chiquititas, era 98, mais de 98. E logo eu fui fazer uma novela na Globo, Pecado Capital. Você fez teste pra essa? Fiz teste. Era uma novela de direção do Wolf Maia. E aí, enfim, soube que tava rolando o teste e tal. Ele me chamou pra fazer o teste. Aí eu peguei a novela e fiquei no Rio. Eu fui de Buenos Aires, fiquei 2 meses em São Paulo, depois já fui pro Rio fazer a novela. E você nem do Rio, nem de São Paulo é. E eu sou do Pará. E nem da Argentina. Pois é, eu fiquei um tempo fora da casa dos meus pais. Mas eu fiquei 1 ano em Buenos Aires, aí voltei, aí fiquei 2, 3 meses, aí já fui pro Rio fazer Pecado Capital e fiquei mais quase 1 ano lá no Rio. Uhum. Aí você fez só a novela ou você já voltou a fazer outros trabalhos por lá? Não, eu fiz a novela, aí depois voltei. Aí voltei para São Paulo. E foi isso era isso já era 99. E eu assim, eu tinha emendado 4 novelas em 4 anos. Você tinha feito as 3 antes das Chiquititas, né? Você tinha 2 antes das Chiquititas e depois Pecado Capital. E era uma época que eu falei, cara, eu tava com saudade de fazer teatro e mais, eu tava com vontade de voltar a estudar. Porque eu pensei uma coisa assim, na época eu pensei assim, cara, eu não quero fazer a próxima novela, eu quero construir uma carreira. E eu fiquei muito tempo só trabalhando em televisão, é claro, é uma grande experiência, claro. Mas eu senti a falta de mais... Um desafio maior. Não, e mais fundamento, estudar. Uhum. E aí eu fui pro CPT trabalhar com Antunes Filho, que era talvez um dos maiores, ou o maior diretor de teatro, junto com o Zé Celso e tal, e outros grandes, né, enfim, no Brasil e... Você foi estudar na minha teatro. geração, pelo menos, né, que tava aí, grandes mestres, né, e eu fui estudar lá com o Antunes, eu fiquei lá um tempo, no CPT. Quanto tempo você ficou? Fiquei 1 ano. Estudando? Chegou a fazer apresentação? Não, eu ensaiei Medeia, que era a produção que o Antunes estava ensaiando na época. Não cheguei a estrear, eu saí antes, mas fiquei muito tempo fazendo as cenas de prêt-à-porter, que era um núcleo de estudo de interpretação mais realista, mais cinematográfica. Era uma pesquisa muito interessante. Uma coisa mais minimalista do Exatamente. que o teatro exige, né? Que você seja um pouco maior, para até a pessoa da última fileira conseguir entender a sua intenção. São linguagens diferentes. Quando você está com a câmera, é mais dentro, né? Tem outras, enfim, tem muitos outros caminhos, mas eu aprendi muito ali com o Antunes e principalmente com meus colegas ali na época do CPT. A gente improvisava muito, fazia cena toda semana. Foi um momento de muito aprendizado. Acho que foi um divisor de águas, inclusive, assim, na minha formação, assim, como ator. Assim. Sou muito grato. Você tinha muita veia cômica também, como Beto. É verdade. Né? E você trabalhou esse seu lado cômico depois ou ficou adormecido? Sempre. Mesmo em... Porque você é muito bom no humor.
É sério. Eu devia explorar mais isso. As pessoas me falam isso. Eu acho. Você tem um quesinho de Carrey, um negocinho ali dentro de ti, um sorrisinho do Jim Carrey. O Jim Carrey, na época, era uma referência na época das Chiquititas, porque ele tava surgindo, Ace Ventura, aquela eu lembro coisa. de você com a camisa aberta, fazendo umas caras e bocas. Gente, você tem uma veia cômica. É que você, na sua vida, você não é muito, tipo, a pessoa que ri de tudo. Eu sou mais na minha, né? É tipo, eu sou a tonta que ri do Farol. Mas eu entendo, você tem sua risada custa. A sua risada custa? A sua risada custa pra custa sair? Ela não é uma risada solta. O meu é riso frouxo. O seu já é um sorriso mais... Eu sorrio primeiro com os olhos. Sou mais criterioso. Depois eu dou Os dentes são difíceis mais de ver. Olha aí. É o chá. É o chá. Pode ser. Não, mas você tem razão. Às vezes eu sou mais sisudo, sou mais sério, sou mais crítico, e você acaba indo mais pra essa veia. Ultimamente você tem ido mais pra esse lado mais sério, dramático, mais dramático. É verdade. Mas mesmo no drama eu me valho pelo menos de um humor interno, um olhar mais humorado sobre as coisas. Um humor mais ácido. Eu acho que mesmo pra fazer tragédia precisa ser muito cômico. O ator tem que ser. A gente não pode se levar a sério. Porque se a gente se levar a sério, a gente não consegue transmitir sinceridade. Se você se levar a sério, você não faz nada em atuação. Em nada na vida, porque você se pule, né? Você, não vou fazer isso porque vão achar que... Exato. São as amarras que a gente coloca, que eu acho que o teatro nos desamarra, a TV nos amarra um pouquinho, o cinema nos amarra muito. É preciso aprender a desamarrar. É preciso ter a astúcia de saber desamarrar quando tudo conspira para te amarrar. Exato. Eu acho que esse é um grande desafio nosso num set de filmagem, assim, porque muitas vezes as coisas jogam contra. É o tempo, é o clima, a pressa. E o ter que fazer menos não te coloca numa posição do tipo, será que eu tô fazendo pouco? Será que eu tô fazendo o bastante? Será que eu tô entregando essa medida, né? Que é sutil. É sutil. É um aprendizado isso, assim, né? Eu não gosto de me assistir. Eu sou muito crítica. Eu não sou meu público. Eu até brinco isso com a Vivi. Falo, eu não sou meu público. Mas quando eu me assisto, por exemplo, fazendo uma cena na praça, eu falo, por que eu fiz isso? Por que eu fiz essa cara? Por que eu fiz... Agora, no meu podcast, eu falo, não me aguento. Eu me critico muito mais. Eu sou muito crítico também. Eu sou muito crítico comigo na câmera. Durante muito tempo eu me assistia muito e ficava, não, na próxima eu vou acertar isso. E esse tempo foi a mais, esse tempo foi a menos. Mas Você se sabotava por isso? Eu não sei se eu me sabotava. Não, eu acho que era uma forma de trabalho, era um processo. Eu acho que muitas coisas eu ia aperfeiçoando, mas eu sofria muito. Uhum. Eu acho que num certo momento eu aprendi a desapegar um pouco. Falei assim, olha, eu aprendi a desapegar. Porque assim, num certo momento eu falei, gente, o que eu gosto de fazer é atuar. Isso aqui é o meu parquinho. Aqui eu me divirto. Aqui é onde eu tô feliz. Então aqui eu tô me divertindo. Entreguei, fiz. O resto, bicho... O que ficar depois é o resultado da minha alegria. Então, deixa eu me divertir aqui. Então, a partir de um certo momento que eu entendi isso, eu parei de ficar tão me assistindo paranoico, e tal. E tentar ter o registro do que eu fiz mais pela sensação em cena do que o resultado em vídeo. O estudo. Porque daí tá entregue. É o estudo em si. Exatamente. É uma observação mais interior, mais interna, assim. Então, eu tô feliz, tô satisfeito, a sensação é boa, é isso que importa. O que falta para você fazer na televisão, no cinema? Muita coisa, tudo. Grandes coisas. Bom, eu tenho o quê? Eu tenho 40, acabei de fazer 46 anos. Não fala assim, que eu lembro quando você tava com 35. Pois é. Quando você me conheceu, eu tinha 20. Eu te conheci, você tinha 20. Eu tenho uma carreira, graças a Deus, a gente tem uma profissão que a gente pode atuar até os 90, 100 anos, a gente pode tem papel. A gente pode ser quem a gente quiser. Sempre. E a gente pode, com 90 anos, fazer um menino de 5. Né? Porque, graças a Deus... Eu sinto falta sua na comédia. Eu vou levar isso em conta. Porque você tem no seu lado pessoal, você é mais introspectivo, você é mais intenso, mais... magnético, sabe? De fazer a pessoa se prender em você pela sua firmeza no olhar, no seu tom de voz. Você tem uma coisinha mesmo... Gente, é sério, vocês conhecerem essa pessoa pessoalmente, não tem como. Eu ouvindo ele subir a escada, eu falava, Gido, chegou. Como assim? Chegou, eu escutei a voz dele. É uma voz aveludada, é uma coisa que te acolhe.
E o humor te torna mais engraçado e, além disso, te torna mais sensual. Entende? Não, eu acho que eu tenho uma densidade. Acho que às vezes eu levo as coisas mais a sério do que eu deveria. Mas enfim, quem me conhece mesmo sabe que no fundo eu sou um palhaço. Assim, que eu brinco com tudo. E às vezes eu tenho um humor muito particular. As pessoas, você tá brincando, você tá falando sério? Porque você não ri depois de fazer a sua piada. Você faz e ainda leva a sério. O que mais você quer saber de mim, Renatinha? Eu quero saber de você se você tem planos futuros, se você se almeja algum trabalho, se você planeja fazer alguma coisa que você ainda nunca fez, tipo um Cirque du Soleil, imagina. Eu adoraria. Isso é um desejo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas é um desejo que eu tenho, que é ficar um tempo lá fora, ou na Espanha, ou na França. Tem companhias que eu gosto muito lá. Ficar um tempo estudando teatro mais profundamente, assim, que eu sou apaixonado. É um bicho da vida, você, né? Jamais te prenderiam dentro de uma casa. Sou do mundo. Eu gosto de viajar muito. Minha base é em São Paulo, mas eu tô sempre por aí. E gosto muito de estudar. Então, eu adoraria ficar um tempo. Espero conseguir, assim, porque também, às vezes, você precisa de uma janela de tempo para poder, né, parar e se dedicar, né? Espero que uma hora eu consiga. Conseguirá. Se é uma coisa que tá escrito para você, que você almeja, uma hora você consegue se organizar para isso. Você me perguntou outras coisas também. Tem alguns projetos que eu tô fazendo. Eu tenho escrito, assim, em 2015, eu filmei um longa-metragem, que é um projeto que eu desenvolvi junto com um amigo, o Fernando Fraia, que é diretor de cinema, e uma ideia que eu tive de um longa-metragem, uma comédia, que se passa, é um road movie que se passa entre São Paulo e Buenos Aires. Muito inspirado nas experiências que eu tive ali na minha... Claro. Né, e foi uma época ótima. Então, um pouco essa brincadeira com a rivalidade Brasil-Argentina, chama La Vingança, é uma comédia. Essa eu tô como roteirista e co-diretora, não atuo. Mas chegou a estrear? Sim, ficou na Netflix um tempão, estreou no cinema e tal. Netflix? É muito legal. Não, eu acho que não tá mais, mas deve estar, se você der um Google, deve estar em alguma plataforma, ou talvez até no YouTube. Pesquisar, como é que chama? La Vingança. La Vingança. E aí brinca com um pouco essa rivalidade de brasileiros e argentinos. E como é que foi você roteirizar? Porque eu tinha toda essa memória... Tempo também, né? Essa memória emotiva, né, foi em 2000 eu comecei esse projeto em 2011, 2012. Já fazia 10 anos que você tinha voltado. Não, já fazia uns quase 15 anos que eu tinha voltado. E você ainda tinha lembranças? Eu não voltei mais a Buenos Aires depois. Eu fiquei um tempão sem voltar a Buenos Aires. Eu voltei pra filmar. Eu fiz um filme que acabou me levando de volta a Buenos Aires. Como é que foi chegar em Buenos Aires? Foi incrível. Eu lembro que a gente chegou lá, a primeira noite, assim, e depois... Eu voltava a Buenos Aires depois de 20 anos. Quase. Eu voltei também depois de 20 anos. E mudou muito a cidade, né? Palermo virou um bairro incrível. Antes era um bairro mais... meio escondidinho. E virou um grande bairro interessante, né? Comercial. E é um pouco o que aconteceu, talvez, com a Vila Madalena, aqui em São Paulo, né? Que era um bairro mais boêmio, residencial, e virou um boom, né? Não, lá tá tudo tipo shoppingzinho. Tem vários restaurantes, e lá tá bem legal. E eu lembro que a gente chegou e já foi trabalhar e tal, e depois foi pro hotel e falei, não, eu preciso sair andando. Aí eu saí andando horas e fiquei andando pela cidade, assim, me perdendo mesmo. Assim, não, eu conheço aqui, mas fazia 20 anos. Aí foi tão gostoso. Às vezes... Você se achou? Eu me achei. Dentro dessa... Me achei, aí fui até o lugar onde eu morei, lá na Recoleta. Depois, a Praça França, que era uma praça que eu ia muito ali na Recoleta também. Você conseguiu ir de memória? De memória, foi um reencontro, assim, foi muito bacana. Eu posso te contar uma experiência minha? Claro. Eu voltei lá depois de 20 anos. E eu voltei andando até a casa que eu morei. Eu fiquei hospedada em Recoleta e eu fui andando até a 3 de fevereiro. Porque era bem longe. É como se você tá em Pinheiros e ia até a Moca, sei lá, algo assim. Eu fui andando de memória e eu cheguei na frente da casa e eu falei, eu não tô acreditando que eu cheguei aqui na memória. Eu fui andando e foi assim, eu fico arrepiada de lembrar. Porque foi assim, do jeito que você está descrevendo, foi muito parecido com o que eu tive lá também. É muita memória afetiva. É muito forte, né? Esse forte. reencontro, assim, com um lugar que foi muito intenso e importante, né? Passou por uma fase da sua vida que te representou algo, que não te passou formou batido. De alguma forma, né? Você carrega, Ninguém a gente carrega essa isso. experiência ali até hoje. Já parou pra pensar que quantas pessoas viveram isso que a gente viveu? São só nós. Nós que vivemos isso. Mas, obviamente, o que a gente fez disso
torna os nossos indivíduos, né? Mas eu acredito que muito eu nos fiz um liga. filme, eu fiz um filme sobre, de alguma forma, sobre essa experiência, né? Claro, e você roteirizou isso. É. Que loucura! É, E aí você voltou pra gravar o filme lá. A gente rodou lá, foi uma coprodução Brasil-Argentina. Você fechou com pessoas que você conhecia já lá ou foi, tipo, acontecendo? Não, a gente... Foi uma ideia que eu tive, enfim, divertida, e a gente vendeu para Paris Filmes, que é uma distribuidora aqui brasileira, do Brasil, né? E Globo Filmes, enfim, o filme foi bem abraçado, assim, pelo mercado, então a gente tinha bons produtores junto. E aí a gente fez uma coprodução com uma produtora argentina, que os produtores conheciam e tal, já tinha uma experiência, e foi uma experiência muito legal filmar lá, muito legal. E eu sempre fui apaixonado também pelo cinema argentino, né? Porque é muito diferente do nosso, assim. Eles estão mais na frente, eu tenho essa impressão. Não sei se mais na frente, mas eles têm uma coisa que é muito da tradição argentina. A Argentina tem uma literatura muito forte, o Brasil também, mas eu acho que quem faz cinema lá se vale muito de uma experiência literária muito forte. Então, o forte no cinema argentino é roteiro e ator. E tem um teatro muito poderoso na Argentina também, que eu admiro muito. Muito, assim. muito. Então, é tipo Broadway. Lá é tipo Broadway. Eles têm esse valor mesmo do teatro musical e... Não só musical, assim, tem uma tudo. pesquisa profunda sobre linguagem teatral lá. E dramaturgia. Tem uma dramaturgia muito, 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 muito rica, né? Então, a Argentina passou por muito tempo por uma dificuldade econômica de investimento na área de cultura. Então, e nunca deixaram de fazer cinema. Mesmo no perrengue. Com orçamentos muito curtos. Então, eles investiram em quê? Em texto e ator, que é barato, mas que você faz grandes filmes, assim. E o cinema argentino sempre foi muito, muito forte por conta disso. Então, a gente, de alguma forma, quis dialogar, assim, sabe? Que é uma comédia, mas é de alguma forma um diálogo com um cinema argentino, assim, que tem um humor, mas que é muito forte na atuação, no texto. Foi uma experiência muito feliz ali. E, enfim, eu já escrevia, já desde a época do CPT lá com o Antunes, a minha experiência de teatro, já escrevia dramaturgia, cenas e tal. E escrevi esse filme e tem outros projetos aí na agulha. Exatamente, no forno. Pra fazer e acontecer. Então, da onde vamos começar o próximo projeto? Quando começamos? Lendo muitas coisas, muitos textos teatrais. Tem uns projetos de cinema e série que estão aí no forno. Não deixa o teatro, não. Não, de forma nunca. E me convida, nunca. que eu tô com uma saudade de assistir teatro. Quando eu estiver em cartaz, vou te chamar. Eu tô doida pra... Na verdade, eu tô doida pra subir no palco mesmo, mas eu fico... Pois né? Cadê, Netinha? Eu não sei fazer. Eu não sei fazer isso. Eu não me juntei com uma galera de teatro, juro. Então junte-se. Eu queria, inclusive, fica aí, a gente pode juntar alguma coisa e fazer alguma coisa, porque eu sou super disposta pra trabalhar, porque eu amo. O teatro é muito de turma, assim, sabe? Junta com quem você tá afim de estar trocando tipo e fazendo. Grupinho. É tipo grupinho. Tipo grupinho. Sabe aquela galera que sentava no pátio, você via as Patricinhas, os Mauricinhos e a galera do teatro? A galera do teatro segue sendo a galera do teatro. Os Mauricinhos, eles vão mudando de ideia, as Patricinhas também, mas... Você tá falando do colégio? Do colégio. Tipo, a galera do teatro, que era a galera da arte, você via, né? O pessoal mais estranho é aquele que vai pro teatro, né? Eu sou estranha depois de um tempo. Eu também, eu era estranhinho no colégio. Aliás, você falou pra eu trazer... Eu pedi, inclusive, era um momento de você trazer alguma coisa que te remetesse à sua infância, que trouxesse lembranças de quando você era um pequeno tiquetito. Exatamente. Então, eu trouxe aqui pra você umas fotos que foi o meu primeiro book. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Cara, é outra pessoa! É outra pessoa! Eu tinha 12 anos. A idade que você tinha quando você foi fazer Ou seja, 11, se eu te 12 tivesse conhecido nessa época, era essa aqui. Exatamente. Eu tinha... Era isso aí. Tá dando? Pra ver? Foi o primeiro book que eu fiz. E a história é linda, porque assim... Eu fazia teatro no colégio, tinha aquele meu grupo de teatro de rua que eu te contei. Não vejo Gidu aqui.
E olha o bocão que eu tinha, né? Tinha um bocão. Depois eu cresci em volta da boca, né? Mas era só boca na época, né? Não, você sempre teve bocão. Os Sempre tive lábios, lábio carnudo. Mas é que você esconde no seu bigode. É verdade, eu tenho que fazer Não, é uma parada pra dar uma valorizada. Porque, gente, hoje em dia as pessoas pagam pra ter esse beiço. É verdade, é verdade. Esse beiço já vem de nascença, isso aí. E aí, tinha um anúncio no jornal de um teste para um musical. Um teste para um musical. E aí Você canta? Não, eu canto muito mal. Eu adoro cantar, mas eu canto cantor de chuveiro. Tá. Uma hora eu vou fazer. Uma das coisas que eu quero fazer, aprender a cantar cara de que melhor. não vale nada. Hoje em dia você não ri assim. Eu era malandro, né? Você não tem mais essa cara. Não, às vezes eu fico olhando essa foto só pra lembrar como é que era. Sorrir. Sorrir. Eu sorri assim, tipo, leve, né? E é um sorriso arreganhado, não é um sorriso, tipo, podado, sabe? Não tinha uma coisa assim estudada, agora eu vou sorrir assim e tal, porque fica melhor nesse ângulo. Não. Eu aprendi isso nas Chiquititas. A posição do sorriso. Exatamente. A gente vai. As crianças vão sendo estragadas. Estragadas. Né? A gente ria tão espontâneo. Olha que né? sorriso mais lindo, um sorriso gostoso. Eu tenho essa foto na minha mesa de cabeceira, na cama, assim. E eu acho que você tem que manter ela pra sempre, pra você lembrar de quem que você era. Mas é pra isso. E é pra você falar pra ele, olha, cara. E é um momento. Você vai chegar lá. Exatamente, é um momento onde eu comecei a sonhar em ser ator. E olha, eu te falo que assim você não parece absolutamente nada com o Thiago. É isso que eu tava tentando dizer. Eu achei que parecesse mais quando você fosse Não, jovem. era esse garotinho aqui, sorridente. Uma cara de um garoto safado que não valia R$10, não que valia chutava mesmo. a canela dos outros, derrubava, colava chiclete no cabelo das amigas. Eu era bem isso. E te contando a história, eu fiz essa foto porque assim, tinha esse anúncio no jornal desse teste esse musical, direção do Nuno Leal Maia. Teatro Bandeirantes, na Brigadeiro Luiz Antônio, na Paulista. E aí, para se inscrever no teste, tinha que mandar fotos. Aí a minha mãe falou com um fotógrafo amigo e a gente fez esse book. E não era um book de ator, de fotógrafo que fazia fotos de book. Não, era um fotógrafo amigo da minha mãe, um fotógrafo super artista e tal, um fotógrafo de arte. Você nota pelo book, que não é um book. Aí eu falo, não, tira lá a foto e tal. Aí tirei as fotos e mandei. E aí eu fui selecionado para fazer o teste. Aí eu fui lá fazer o teste e aí eu fiz uma cena super... Porque o nosso grupo no colégio, esse grupo de rua, era mega experimental, botava umas músicas clássicas, misturava com clown, referências eruditas. Era uma coisa meio cabeça, assim, sabe? Que hoje em dia faz sentido. Faz sentido, mas aí a gente fez lá, o cara ficou olhando, esse garoto é muito maluco, né? Eu ficou pensando, de onde você saiu, garoto? Menino, você achou esse cogumelo aonde? Meio isso, assim. Eu era meio fora da casinha completa. Hoje ser fora da casinha é o normal, mas na época não era. Não era. E aí eu passei no teste. Aí eu me lembro que na reunião, assim, a primeira reunião com o elenco... Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. O meu avô foi lá comigo, me acompanhando. Na época ele estava aqui em São Paulo, meus pais estavam viajando e estava o meu avô. Ele foi lá comigo. E aí, só que os ensaios iam ser de tarde. E à tarde eu estudava. E não vou deixar... Eu estava na... quinta, sexta série. Não vou deixar de ensaiar. Não vou deixar de estudar pra ensaiar. Menos mal, você pensou nisso. Pensei nisso. E aí seus pais viajando. E você mas na eu falando com responsabilidade eles. dos seus avós. Mas não, já era super... Eu sempre fui muito responsável, assim, nessa parte de trabalho. Assim. Porque minha mãe já tinha largado tudo nessa hora. Não, um pouco porque eu fui fazer meu caminho e era eu, assim. Meu pai cuidava das coisas dele, minha mãe das coisas dele. E eu ia um pouco... 5 irmãos em casa, era uma coisa meio... Cada um se criava. Tem fome, aprende a cozinhar. Meio isso. E sua mãe, que ela criou vocês assim? Muito independente, muito independente. Eu sempre percebi isso, inclusive, morando lá e convivendo com o Thiago, convivendo com você, convivendo com o Gabriel, até convivendo com o Ian. Eu percebo que vocês têm uma criação mais mundo e vocês são pé no chão. Vocês não têm o lúdico, vocês sabem o que é real, o caminho que tem que fazer. Até tem o lúdico, porque a gente é tudo artista, maluco, mas a gente é muito pé no chão. A gente é muito também... Não, vocês não são fritos. Vocês têm uma companhia, né? Vocês têm uma galeria. A gente tem um espaço cultural, que é o Centro Cultural Barco. Que existe há quantos anos há 16 anos em São Paulo, que é um lugar na cidade, né? Já foi? Já foi, né? Já. Na pandemia, a gente precisou mudar de sede, a gente está reconfigurando o barco, a gente está muito online.
Aliás, entra em barco.arte.br. É com underline. Muitos cursos de audiovisual, de literatura, de cinema, séries, roteiro. É lindo. Eu já assisti algumas coisas que Grandes vocês fizeram diretores, grandes roteiristas, grandes nomes do audiovisual brasileiro dão um curso lá com a gente. E aí a gente tava... Desculpa, eu me perdi. Você estava falando da sua galeria. Exatamente. E aí a gente tinha esse espaço lá. Artistas todos, vocês que são os filhos da artista que é a gestora da galeria, vocês são os artistas babies. Um bando de moleque sonhador, mas uma hora a gente precisa botar o sonho no Excel para ele acontecer, né? E o então bom é que a gente vocês sonham planejou igual. isso e a gente produziu e a gente é muito nesse sentido, muito pé no chão também. Vocês todos são artistas. Todos vocês. É meio trupe, né? Não, todos vocês. O Pablo, ele cuida da parte de áudio e vídeo. Ele faz a parte de edição, ele mexe com essa parte de refinamento de áudio e vídeo. O Pablo é um grande montador de cinema. Exato. E TV também, séries e tal. Tem um trabalho muito, muito bacana, muito sensível. Uma pessoa super talentosa, trabalhou em grandes empresas, grandes televisões também. Aí tem o Ian. O Ian é cartunista também, né? Desenhista. Ele tem o lado terapêutico dele. Psicólogo, tem formação em psicanálise. Exato, mas ele também é super talentoso com desenho, porque é uma coisa que ele herdou muito do meu pai. Super talentoso, né? Super. Nossa, eu lembro que ele tinha ilustrador e tal. Ilustrador. Ele já fez uma ilustração pra mim uma vez. É. Aí tem o Gabriel, a gente tá falando com o Didu, então o Didu vai ser o último. O Gabriel, que ele ajudava bastante na parte administrativa também da Barco. Gabriel também é super ator, tem uma companhia de teatro importantíssima, que é o Cemitério de Automóveis. Nunca deixou de trabalhar no teatro. Nunca. Ele é muito de teatro de grupo, o Gabriel. Ele é muito mais, apesar dele ter feito... Ele é muito mais do ofício do ator do que eu, assim, porque ele é muito mais do teatro. É porque as pessoas que assistem as participações do Gabriel, por exemplo, não têm uma impressão que ele seja um ator de teatro. Porque ele foi muito novinho, muito gatinho, bonitinho, galanzinho. Muitas expectativas por cima. E ele é. Não, o Gabriel emburacou. O Gabriel é muito trabalhador, assim. Ele é muito o Gabriel é o operário do teatro. Ele é operário e da produção, tudo. porque o Gabriel também é um pouco quem toca muito ele é o que pega barco, né? O chicote faz. É. Ele sempre foi o que tipo, eu faço, pode deixar. Mas ele apesar das pessoas esperarem que ele seja bonitinho na frente da tela... O Gabriel é o grande trabalhador da família. Ele é, assim, o produtor executivo, praticamente, de grandes produções. O Thiago, que também já veio aqui e que tem a sua visão e seu quê mais moderno, de, tipo, vou trazer um requinte do meu conhecimento para essa nova geração. Então, eu sinto uma coisa assim do Ti. Ele é visionário, ele ainda não se encontrou profissionalmente, porque eu acho que ele ainda tem muita coisa para crescer. Eu acho que o Thiago é um dos caras mais talentosos que eu conheço, porque o Thiago tem muitos talentos. Ele dança, ele canta, ele patina, ele skata, exatamente, e gosta e curte óleos essenciais e também trabalha com madeira. E trabalha com a cabeça, e ele entende de comportamento, e ele entende... vocês têm um lado muito mais sensível, eu diria, mais nesse quesito artístico. Diferente do lado lógico e metódico e pode-se até dizer, tipo, mais parte de ganha-pão, vocês são muito mais executores. Vocês vão ganhar pão, mas a gente vai mostrar como é que ganha o pão. Meu pai ensinou. O meu pai era um grande artista, ele faleceu cedo, ele tinha 56 anos. Eu tinha 30 anos quando perdi meu pai. E meu pai dizia assim, procure ganhar dinheiro com aquilo que você ama, sempre. Então, a gente primeiro tentava encontrar aquilo que a gente ama, amar, para depois fazer dinheiro com aquilo. Mas o foco era esse, senão você não vai ser feliz. E eu acredito nisso. Eu também. Eu acredito que vocês seguem essa diretriz porque é muito nítido. Quando eu brinco, e a gente vai ter trechos de eu falando que os pinheiros são artistas, porque, para mim, vocês são referências como artistas. Porque vocês vivem da arte a vida inteira. Vocês sabem viver da arte. Eu cresci num ambiente em que a arte é vulgar, a arte é submundo, a arte é jogada no lixo, quem faz arte não ganha dinheiro, enfim, eu tenho esse conceito. Que é o conceito mais comum que a gente tem na nossa sociedade, né? Mas se você for ver, a arte é talvez o mais alto grau de sofisticação de uma cultura, de uma sociedade. E a gente vive, graças a Deus, a gente vive num país que a gente
tem isso muito forte. Assim, o que fala o que nós somos, o que... Eu me lembro, eu nunca me esqueço, meu pai estava ele morou na Alemanha uma época, ele foi desenvolver um trabalho lá no final dos anos 80, na época da queda do Muro de Berlim. E ele se reuniu, ele me contava essa história, assim, ele se reuniu numa mesa de debate com um dos maiores filósofos alemães. E eles falavam assim, porque ele falava assim que a Alemanha era muito forte nessa coisa da filosofia, né? E o Brasil, uma coisa mais... havia um preconceito, o Brasil uma coisa mais... Havia um preconceito nesse debate que meu pai participava, de que o Brasil era uma coisa mais irracional, mais primitiva, porque... Mais animal. Menos racional, no sentido filosófico. Mais e aí, selva, né? Que é o que... um preconceito que havia em relação à cultura brasileira. E aí um dos filósofos alemães dizia, não, o Brasil realizou o sonho de Nietzsche, eles transformaram filosofia em arte, e eles vivem isso no cotidiano, né? Enfim, a gente está indo para um papo mais filosófico. Não, eu tô achando lindo. Mas para dizer, na verdade, que, de alguma forma, a gente produz o que há de mais sofisticado, o que de mais sofisticado uma cultura pode produzir, que é a arte, em alto nível. E isso é muito brasileiro. Então, para muitas pessoas, mesmo no Brasil, infelizmente, pode ser banal, isso não é valorizado. Eu, particularmente, considero talvez algo o que é mais importante, porque é o que nos significa, o que faz a gente ser o que nós somos e o que faz sermos mais. É a nossa riqueza. Obrigada. Obrigada por essa aula, obrigada por ter cedido um pouquinho do seu conhecimento, obrigada por ter contado um pouquinho dessa história que eu não conhecia toda, conhecia só um pedacinho. Garanto que as pessoas que estão assistindo também se surpreenderam, porque se vocês não se surpreenderam, depois se mandam direct lá, porque eu, assim, seriamente. Gidu, muito obrigada, queria que você agradecesse o pessoal, mandasse um recadinho pro pessoal que tá te assistindo. Gente, obrigado, Renatinha. Para mim é um prazer estar aqui. Quando você me fez o convite, eu falei, claro, vou, porque eu acho que, de alguma forma, você está fazendo isso aqui, é um reencontro com você mesma. Uhum. Você tem uma trajetória que começa lá na infância de uma forma muito talentosa, muito brilhante, muito carismática. Você é, talvez, um dos sucessos das Chiquititas. Você ficou no primeiro ano e você é muito marcante até hoje. E você mesma conta que você ficou um tempo... né, por outros caminhos, mas retomou. Então, eu acho que é um momento de reencontro seu, artístico. Eu te acompanhei ao longo da pandemia, vi esse seu processo pelas redes sociais. Eu fiquei sempre muito vibrando, muito feliz, muito torcendo por você. Maior carinho sempre. Então, vir aqui, de alguma forma, é também um pouco participar desse seu reencontro. Eu fico muito feliz com isso, te agradeço muito. Obrigada. Ai, não, fico emocionada. A gente vai conversar muito ainda agora nos bastidores, mas eu quero agradecer você que ficou até aqui nesse momento. É sinal de que você está gostando do nosso conteúdo. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já manda o seu comentário, o que você quer saber do próximo convidado, quem que você quer que a gente convide. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, @tudo pode. Tudo pode, siga-nos. Ou então siga no meu Instagram, @RenataBDB, a gente vai falando sobre as informações. Quero agradecer a Arte Impressa, que faz essas canecas lindas e maravilhosas, inclusive essa é presente pra você. Obrigado. Leve pra sua casa, aqui embaixo, aqui, ó, acredite, tem o @ delas. Tudo pode, porque a gente pode tudo. Sim. Esse é o nosso objetivo. Obrigada a você que seguiu a gente até aqui. E quero agradecer imensamente também o Estúdios Voz, que nos cede esse espaço incrível, maravilhoso, que a gente tá aqui toda semana. Obrigada a você, siga a gente sempre e a gente se vê na próxima semana. Um beijo, tchau! Be strong.